O mundo está repleto de mistérios que desafiam a lógica e a história. Hoje, vamos explorar descobertas e enigmas que continuam intrigando cientistas e curiosos até hoje. Número 1. Símbolos egípcios antigos no interior da Austrália. Você acredita que os egípcios poderiam ter estado na Austrália muito antes de ser possível viajar com facilidade pelo mundo? Pois é, existe uma teoria de que eles deixaram sua marca na chamada Terra dos Cangurus. Os glifos de Gosford, um conjunto com mais de 300 inscrições, lembram demais a escrita hieroglífica do Egito. Neles há barcos, galinhas, corujas, cachorros e até figuras humanas talhadas na pedra. E sim, há até uma que parece Anubis, o deus egípcio do pós-vida. Essas gravuras ficam em duas grandes paredes de pedra próximas a Gosford, e a semelhança com o estilo egípcio é difícil de ignorar. O detalhe é que especialistas em hieroglíficos analisaram os símbolos e afirmam que alguns trechos podem mesmo ser traduzidos. Talvez, portanto, não sejam rabiscos aleatórios. A erosão e o musgo que cresceram tanto sobre a superfície da rocha quanto dentro dos sulcos das inscrições indicam que elas já estão lá há bastante tempo. A cor da pedra e das gravuras é praticamente idêntica, sugerindo que não são recentes. Poderiam ser bem mais antigas do que imaginamos. Mas como chegaram ali? Será que os egípcios realmente atravessaram oceanos e desembarcaram na Austrália muito antes de outras culturas? Alguns acreditam que sim, enquanto outros acham mais plausível que sejam criações modernas. Mas quem teria tido tanto trabalho para fazer isso? Número 2. O touro Apis esculpido em um deserto dos Estados Unidos. Você já encontrou algo tão estranho que abalou completamente aquilo que pensava saber? Foi exatamente isso que aconteceu com Nick Johnson e o irmão dele no deserto de Utah. Eles estavam caçando fósseis quando acharam o que parecia ser apenas a figura de um bisão. Porém, ao observar melhor, perceberam que era um touro esculpido em pedra, com chifres simétricos impressionantes. A imagem lembrava demais o touro sagrado dos rituais egípcios, símbolo de fertilidade e da vida após a morte. Mas como um símbolo egípcio veio parar bem no meio da América? Depois de 2 anos investigando, Nick encontrou indícios de que a gravura tem muita idade. Depósitos minerais dentro dos sulcos mostram que ela está lá há bem mais tempo do que se imaginava. Só que fica ainda mais curioso. Nas proximidades foram achados símbolos celtas e escrita ogâmica, um tipo de alfabeto feito de riscos verticais, usado pelos povos irlandeses entre o século IV e o X. Para alguns pesquisadores, isso indica que exploradores celtas teriam chegado ao continente muito antes de Colombo. Essas descobertas nos fazem refletir sobre possíveis trocas culturais que podem ter ocorrido milhares de anos atrás. Não é só sobre touros, é sobre o compartilhamento de rituais e conhecimentos entre povos distantes. Será que egípcios e celtas tiveram conexões que ainda não compreendemos? Número 3. A teoria do contato olmeca e africano. Se você caminhasse pelas florestas da Mesoamérica Antiga e encontrasse a civilização olmeca, que floresceu entre 1200 e 400 anos antes de Cristo, talvez tivesse um choque. Algumas das colossais cabeças de pedra deles apresentam feições muito parecidas com traços africanos, narizes largos e lábios cheios, para ser mais preciso. Os olmecas ficaram conhecidos justamente por essas enormes esculturas, algumas pesando mais de 40 toneladas. E olhando de perto, dá para perceber como certos detalhes lembram mesmo rostos africanos. Agora, antes de tirar conclusões, é bom destacar que as evidências são mistas, e os estudiosos adoram debater fervorosamente sobre isso. Mas não dá para negar que os olmecas eram navegadores habilidosos, dominando rios e trechos costeiros. Então, quem garante que eles não resolveram embarcar e explorar terras distantes? Número 4. As espadas vikings à frente do seu tempo. Imagine encontrar uma espada que parece ter saído direto de uma saga nórdica. Pois é exatamente essa a sensação ao conhecer as lendárias espadas Ulfbert, datadas de aproximadamente 800 a 1000 anos depois de Cristo. Elas são incrivelmente raras. Só cerca de 170 foram encontradas até hoje. Mas não são armas comuns. Foram forjadas com aço de altíssima qualidade, quase puro e com grande teor de carbono, algo totalmente incomum na Europa medieval. Muitas dessas espadas trazem a inscrição Ulfbert, que significa Luz do Lobo, provavelmente indicando o nome do ferreiro ou de uma guilda poderosa. O detalhe mais surpreendente
Para produzir um aço tão limpo, era necessário atingir temperaturas próximas de 1.600 graus Celsius, algo que só se tornaria possível na Europa séculos depois, com a Revolução Industrial. Então, como esses vikings conseguiram? A principal teoria é de que importaram aço de alta qualidade do Oriente Médio, talvez através das rotas comerciais ligadas ao rio Volga. O mundo islâmico, afinal, era famoso por produzir o chamado aço de cadinho, também conhecido como aço de Damasco. Será que essas espadas lendárias são resultado de conexões culturais muito mais amplas do que pensávamos? Número 5. O misterioso anel que conecta dois mundos. Numa descoberta impressionante em um túmulo viking, arqueólogos encontraram um anel com uma inscrição em árabe, o único já achado na Escandinávia com essa característica. O objeto foi encontrado em uma sepultura sueca do século IX e traz a palavra Alá, gravada em cúfico, um estilo antigo da escrita árabe. Para entender melhor a origem, pesquisadores recorreram a técnicas avançadas, como microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de energia dispersiva. Eles descobriram que o anel era feito de uma liga de prata com vidro colorido, algo que provavelmente era uma novidade rara na Escandinávia daquela época. A mulher enterrada com o anel pode ter viajado até o Califado Islâmico ou, ao menos, mantido contato com alguém que esteve lá. Esse pequeno objeto levanta grandes questões sobre conexões culturais entre povos distantes, e ainda sugere que as trocas comerciais e religiosas iam muito além do que imaginávamos para o mundo viking. O achado mostra que até um simples anel pode revelar ligações surpreendentes entre civilizações. Número 6. O enigma da Mona Lisa. A Mona Lisa é um verdadeiro ícone cultural, cercado de mistério e especulação. Pintada por Leonardo da Vinci no início do século XVI, ela hoje atrai multidões ao Museu do Louvre, em Paris. Mas quem era, afinal, a mulher por trás daquele sorriso intrigante? A versão mais aceita é que seria Lisa Gherardini, uma dama florentina. Curiosamente, em 2011, arqueólogos afirmam ter encontrado o túmulo dela, o que permitiu iniciar tentativas de reconstruir digitalmente o rosto para compará-lo à pintura. Só que as dúvidas permanecem. Alguns estudiosos defendem que a Mona Lisa não retrata uma pessoa real, mas sim um ideal estético criado por Leonardo. E existem ainda as teorias mais ousadas, que afirmam haver símbolos escondidos na obra. Quando a pintura é espelhada, por exemplo, surge a figura de um ser com formato de capacete, semelhante a uma criatura que também aparece em outra obra de Da Vinci, a Virgem e o Menino com Santa Ana. Isso levantou interpretações que vão desde mensagens secretas até ligações com seres extraterrestres. A Mona Lisa continua sendo, portanto, um enigma que atravessa séculos. Número 7. A múmia de Uamu Hugyag, uma múmia antes das múmias. Sempre pensamos que os egípcios foram os pioneiros na prática da mumificação, mas uma descoberta feita em 1958 mudou essa ideia. O arqueólogo Fabrício Mori, explorando uma caverna em Uamu Hugyag, na Líbia, encontrou algo surpreendente: o corpo preservado de uma criança, cuidadosamente envolvido em pele de cabra ou antílope e camadas de folhas. O corpo estava em posição fetal, e os órgãos haviam sido retirados e substituídos por ervas, uma técnica que lembra bastante os métodos egípcios. Para completar, havia ainda um colar feito com casca de ovo de avestruz. Esse achado sugere que práticas sofisticadas de preservação não eram exclusivas do Egito e que culturas africanas já desenvolviam seus próprios métodos de mumificação milhares de anos atrás. Isso abre uma nova perspectiva sobre o quanto esses povos eram avançados e como o conhecimento podia estar mais espalhado do que imaginávamos. Número 8. A espada na pedra. Acredite se quiser, na Capela de Montesiepe, na região da Toscana, existe uma espada encravada em pedra desde o século XII. Ela está ligada à história de São Galgano Guidotti, um cavaleiro que abandonou a violência e escolheu a vida religiosa. Para simbolizar sua mudança, ele cravou sua espada em uma rocha, onde permanece até hoje. A narrativa lembra muito a famosa lenda do rei Arthur e sua espada na pedra. Alguns se perguntam se a história de Galgano inspirou o mito arturiano ou se ambos fazem parte de uma tradição mais antiga compartilhada por diferentes culturas. A semelhança entre os dois relatos deixa uma linha tênue entre história e lenda, alimentando ainda mais o mistério. Número 9. O sepultamento número 38 de La Almoloya. Entre os achados mais impressionantes da Idade do Bronze está o enterro número 38 de La Almoloya, na Espanha.
Dentro de uma grande ânfora de cerâmica, arqueólogos encontraram os restos de um homem e de uma mulher. Mas o que realmente chama a atenção é a mulher. Ela foi enterrada com uma coleção impressionante de objetos de prata, incluindo um diadema deslumbrante, um dos apenas 6 já encontrados desse tipo. Primeiro, o homem foi sepultado no jarro. Quando a mulher faleceu, o túmulo foi reaberto para que fosse colocada ao lado dele. Só que o diadema não era uma simples joia. Coroas de prata como essa estão associadas aos mais altos níveis de poder na sociedade argárica. Isso levanta a possibilidade fascinante de que ela própria fosse uma governante. A quantidade de riqueza enterrada com ela sugere que não era apenas companheira do homem, mas uma figura de autoridade em sua própria condição. Estaríamos diante da prova de que as mulheres tiveram papéis políticos muito mais relevantes do que a história tradicional costuma admitir? Número 10. Os restos de um monstro marinho. Em 2009, algo gigantesco foi encontrado nos penhascos de Dorset, na Inglaterra. Não era um navio fossilizado, mas sim um pliossauro, um dos maiores répteis marinhos que já existiram. Esse predador viveu entre 75 e 150 milhões de anos atrás, durante a era dos dinossauros. Só o crânio fossilizado tinha mais de 2 metros de comprimento, maior que a altura de muitas pessoas. Sua mandíbula era equipada com cerca de 130 dentes enormes, alguns do tamanho de bananas. Estima-se que o animal chegasse a 16 metros de comprimento, tornando-se um verdadeiro terror dos mares. Especialistas acreditam que a mordida do pliossauro poderia ser até mais forte do que a de um tiranossauro, um predador de elite que dominava os oceanos pré-históricos. Número 11. Os 9 Anéis de Ourense. Na charmosa cidade de Ourense, na Espanha, existe uma lenda que mistura religião, história e mistério, os chamados Anéis Milagrosos. Segundo a tradição, esses anéis teriam sido presenteados por Santa Eufêmia e possuíam poderes de cura. Bastava tocá-los para aliviar doenças de pele, dores nas articulações e até enfermidades mais graves. Com o passar do tempo, porém, os anéis desapareceram. Foram escondidos? Roubados? Ou simplesmente perdidos no desenrolar da história? Esse enigma inspirou buscas incessantes por parte de moradores e até historiadores. A lenda ganhou ainda mais força quando a escritora Maria Orunha publicou um romance em que previa o local onde alguns desses anéis poderiam estar. O mais surpreendente é que durante as escavações, 4 deles foram realmente encontrados exatamente onde o livro dizia. Coincidência incrível ou pista de que a lenda tem fundo de verdade? Até hoje paira a dúvida. Seriam os anéis relíquias místicas com poderes sobrenaturais ou apenas joias comuns carregadas de simbolismo? Número 12. Onde está enterrado Alexandre, o Grande? Imagine resolver um dos maiores mistérios da história antiga. O paradeiro da tumba de Alexandre, o Grande. Pesquisadores do Museu Britânico estão empolgados com indícios que podem finalmente dar uma resposta. Usando realidade aumentada, eles conectaram um bloco macedônio encontrado na cripta da Basílica de São Marcos, em Veneza, a um sarcófago descoberto em Alexandria, no Egito. A junção entre as peças é tão perfeita que parece feita sob medida. 2 estudiosos, Andrew e Joseph, passaram décadas estudando esse quebra-cabeça e, ao reconstruírem digitalmente o túmulo, perceberam que cada detalhe se encaixa com precisão. O design é simétrico e reflete o estilo clássico da arquitetura macedônia. No começo, a hipótese parecia ousada, mas conforme as análises avançaram, a teoria ganhou cada vez mais força. Cada novo detalhe reforça a ideia de que estamos a um passo de desvendar o mistério da tumba do conquistador que mudou o rumo da história. Número 13. Os Editos de Ashoka, no Paquistão. Você esperaria encontrar inscrições budistas no Paquistão? Pois elas existem. Os chamados Editos de Ashoka, gravados em rocha em Mansehra, datam do século III a.C. O imperador Ashoka, após converter-se ao budismo, decidiu espalhar mensagens de paz, ética e respeito pela vida através de inscrições em diferentes regiões do seu império. O curioso é que Mansehra ficava em uma importante rota comercial, o que significa que esses textos provavelmente foram feitos para serem lidos por viajantes e mercadores de diferentes lugares. Era como um outdoor da antiguidade, transmitindo valores e crenças a um público internacional. Isso levanta uma questão. Será que comunidades budistas floresciam naquela região? Ou será que Ashoka apenas queria expandir sua influência espiritual e política, criando uma rede de comunicação entre culturas distintas? Número 14. A Vila dos Mistérios em Pompeia.
Se você visitar Pompeia, vai se deparar com um lugar que parece congelado no tempo. A Vila dos Mistérios, descoberta em 1909. Essa residência luxuosa, pertencente a uma família rica, guarda pinturas murais deslumbrantes que retratam rituais misteriosos. Muitas dessas imagens mostram uma jovem mulher passando por um rito de iniciação, possivelmente ligado ao culto de Dionísio, o deus do vinho e do êxtase. Entre as esculturas encontradas, há a de uma sacerdotisa com restos de tinta avermelhada no cabelo e marcas que indicam que ela usava um diadema. Alguns especialistas sugerem que a cabeça original pode ter sido substituída pela de Lívia, esposa do imperador Augusto. O ambiente da vila transmite uma energia vibrante, como se ainda ecoassem os cânticos e danças dos cultos. E há também um lembrete sombrio. No átrio da casa foram encontrados 2 moldes de corpos, parte de um total de 9 espalhados pela propriedade. São testemunhos silenciosos da tragédia que sepultou Pompeia sob cinzas, preservando para sempre os segredos de seus habitantes. Número 15. A Máscara de Agamemnon. Descoberta em 1876 pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, em Micenas, na Grécia, a chamada Máscara de Agamemnon parece saída de uma narrativa épica. Feita em ouro, ela representa um rosto masculino com barba espessa e traços marcantes, transmitindo uma estranha sensação de vida. Schliemann acreditava ter encontrado a máscara do lendário rei Agamenon, descrito na Ilíada de Homero como o comandante dos gregos na Guerra de Troia. Mas estudos posteriores revelaram que a peça pode ser muito mais antiga, datando de séculos antes da época atribuída a Agamemnon. Isso sugere que Schliemann pode ter se deixado levar pelo entusiasmo. Mesmo assim, a máscara continua sendo uma das obras mais fascinantes da civilização micênica que floresceu entre 1600 e 1100 anos antes de Cristo. Será apenas uma peça funerária de outro governante anônimo ou realmente pertenceu ao herói homérico? O mistério permanece. Número 16. O caso curioso das pirâmides copiadas. Todo mundo sabe que o Egito é famoso por suas pirâmides, mas elas não são exclusividade de lá. No México, no Peru e em outras partes da América, também existem pirâmides monumentais construídas por povos como astecas, maias e incas. O intrigante é que todas surgiram em épocas diferentes e sem contato aparente entre si. Como explicar essa coincidência? Alguns estudiosos defendem a ideia de evolução paralela. Diferentes civilizações encontraram soluções arquitetônicas semelhantes para atender às suas necessidades religiosas e sociais. Outros, porém, acreditam em teorias mais ousadas, como migrações antigas que teriam levado o conhecimento de um continente a outro, ou até mesmo a intervenção de seres extraterrestres. Conspiracionistas apontam ainda para a precisão impressionante das construções, muitas vezes alinhadas com astros e constelações. Para eles, essa perfeição seria prova de que os povos antigos receberam ajuda de alguma fonte externa de conhecimento. Coincidência ou influência misteriosa? Essa é uma discussão que continua até hoje. Número 17. A cidade flutuante que apareceu na China. Em 2018, moradores da cidade de Hunan, na China, testemunharam algo inacreditável. Um imenso conjunto de arranha-céus parecia flutuar no céu. O fenômeno foi filmado e gerou uma enxurrada de teorias. Alguns acreditaram estar diante de uma falha na realidade. Outros pensaram em dimensões paralelas. E houve até quem sugerisse tecnologia secreta desconhecida. Cientistas, no entanto, explicaram que se tratava de uma miragem causada por inversão de temperatura e condições atmosféricas específicas, que projetaram imagens distantes no horizonte. Mesmo com essa explicação racional, a visão da cidade no céu deixou todos atônitos e fascinados. Afinal, não é todo dia que se vê algo que parece saído de um filme de ficção científica. Número 18. Os Moais da Ilha de Páscoa. Na remota Ilha de Páscoa, conhecida pelos nativos como Rapa Nui, encontram-se os imponentes Moais, enormes estátuas esculpidas em pedra vulcânica. Algumas pesam mais de 80 toneladas e foram transportadas por quilômetros até seus locais atuais. Mas como os habitantes conseguiram mover essas gigantescas figuras sem tecnologia avançada? Há teorias que falam em troncos usados como rolos, enquanto outras defendem que eles foram andando por meio de cordas puxadas em sincronia. O propósito também é motivo de debate. Muitos acreditam que os Moais representavam ancestrais importantes, servindo como símbolos de poder e proteção espiritual.
Com o tempo, o desmatamento da ilha comprometeu o ecossistema e pode ter levado ao colapso da sociedade Rapa Nui. Alguns pensam que a construção dos moais foi uma tentativa desesperada de manter tradições e coesão social diante da crise. Hoje, eles permanecem como guardiões silenciosos, olhando o horizonte e guardando segredos de um passado enigmático. Número 19. O Shiva Linga submerso na Índia. Sob as águas do rio Chala Chala, em Kataka, na Índia, encontra-se um conjunto impressionante de esculturas chamadas Shiva Lingas. Essas pedras sagradas, que representam o deus Shiva, ficam ocultas durante quase todo o ano, mas surgem em grande número durante o festival de Mahashivaratri, quando o nível do rio baixa. A cada aparição, milhares de devotos se reúnem para oferecer água e flores sobre as esculturas. O mais intrigante é que algumas pessoas veem nas formas cilíndricas dos lingas uma semelhança com reatores nucleares modernos e até mesmo interpretam as ranhuras na base como símbolos de descarte de resíduos. Será coincidência, simbolismo religioso ou conhecimento tecnológico avançado disfarçado de espiritualidade? Seja como for, os Shiva Lingas permanecem como um mistério fascinante, onde fé e ciência parecem se cruzar. Número 20. O enigma da identidade de Banksy. No mundo da arte contemporânea, poucos mistérios são tão intrigantes quanto o de Banksy, o artista de rua mais famoso e anônimo do planeta. Ele já realizou intervenções espetaculares, espalhadas pelo mundo, sem nunca revelar quem realmente é. Em uma época em que quase tudo é rastreado pela tecnologia, Banksy conseguiu manter-se invisível, transformando sua identidade em parte de sua própria obra. Recentemente, ele criou um circuito artístico em Londres com tema animal, apresentando murais provocativos, um bode equilibrando-se na beira de um penhasco, piranhas invadindo uma cabine policial e até um gorila tentando abrir os portões do zoológico da cidade. Cada peça carrega o estilo ácido e crítico que tornou Banksy uma lenda. A cada nova obra cresce a curiosidade. Como ele consegue realizar instalações tão ousadas sem ser descoberto? Quem está por trás do nome Banksy? Será um artista solitário, um grupo organizado ou até alguém famoso disfarçado? O mistério persiste, tornando a caçada pela sua identidade quase tão fascinante quanto as próprias criações. E aí, depois de viajar por tantos mistérios, dá para perceber uma coisa: o passado ainda guarda segredos que desafiam tudo o que pensamos saber. Desde artefatos que aparecem em lugares inesperados até lendas que se misturam com a realidade, cada história abre uma porta para novas perguntas. Talvez nunca tenhamos todas as respostas. E é justamente isso que torna esses enigmas tão fascinantes. Afinal, o mistério mantém viva a nossa curiosidade. E é essa curiosidade que nos faz continuar explorando, investigando e imaginando. Quem sabe o que ainda está escondido, esperando para ser descoberto? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!